Quanto vale uma notícia? Qual o preço da sua independência? Qual o valor da liberdade? Na dúvida, saiba mais. Jornalismo tem lado. Qual é o seu? Apoie o jornalismo independente. Doe, assine e saiba mais. Deixa eu subir aqui, Roberto. Olá, Roberto, bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, Roberto? Não é nenhuma novidade, Roberto, aqui no Balbúrdia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa Balbúrdia, Roberto. Vivos e persistentes na luta, né? Você conhece bem disso, né, Roberto? Roberto é um especialista. Se não for, se lasca, né? Roberto, eu acho que é um especialista em resistência e persistência, né, nos trabalhos, em projetos. Inclusive, a gente vai falar sobre um deles aqui, né, Roberto? Você faz um trabalho muito, muito belo. Eu sempre faço esse destaque da preservação da memória aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Um trabalho meio que até solitário, né, Roberto? A gente precisa muito que o poder público chegue junto nesse trabalho, que amplie. O estado do Rio Grande do Norte precisa avançar muito nesse trabalho, principalmente ter espaços físicos voltados a essa preservação da memória, mas esse trabalho tem sido muito bem feito por você, Roberto, por sua equipe, pela Marise. Continua na provocação, né? E aí, Roberto, um desses trabalhos mais recentes diz respeito a uma advogada que atuou na época da ditadura, né? Fazendo a defesa aí de militantes que eram perseguidos pelo regime ditatorial, que é a Messia Albuquerque. Queria que você começasse falando aqui para a gente, principalmente para quem está nos acompanhando e quem ainda não conhece o projeto. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Quem é Messia Albuquerque, né? E como é que você teve essa ideia de desenvolver um projeto voltado à preservação da memória desse trabalho? Bom dia, Rafael, Jana, que está nos assistindo. Na verdade, eu diria o seguinte: às vezes a gente faz projetos e às vezes a vida nos encaminha a determinadas coisas que a gente chama de projeto, né? E eu já mexi com muita coisa, né? Mas quem me conhece sabe o que eu sempre gostei foi de papel, de ler, dessas coisas todas. Em 2003, nós recebemos o acervo da advogada Messia Albuquerque, né? E Messia, ela, para vocês terem uma ideia, foi a maior advogada de presos políticos nordestinos. Eu te digo logo porque vai dar mais, seguramente, mais de 500 pessoas. Eu não vou dizer número, que está fechando isso aí. Seguramente, 10% é de gente do Rio Grande do Norte. Até porque, naquela época, Jana, quando você tinha algum tipo de... Sei lá, você precisava de um habeas corpus. Roberto Furtado e a turma de cada estado enviavam para Recife, né, e viravam uma segunda instância. Pronto. Então, o material de Messia nós recebemos em 2003, logo após o seu falecimento. Mas eu diria que Messia ela é o momento de junção de muita coisa que a gente faz. Por quê? Além de fazer o que a gente chama o projeto Messia Albuquerque, que a gente está lançando inicialmente 2 livros, né? As capas não estão muito jeitosas, porque está precisando da finalização. Esse aqui é o livro 2, que é o livro de... Porque a gente já até colorizou a capa. Messia aqui com Gregório Bezerra. E aqui é o livro 1 que está lançando no dia 28 e 29 de agosto, lá em Recife. Mas o que a gente acabou fazendo... Mas, Roberto, só para explicar, esses livros são o quê? São cartas de Messia Albuquerque trocadas com os clientes, os presos políticos que ela defendia? Porque o material dela, Rafael, era o seguinte: ela tinha um diário e tinha cartas, que é a diferença que tem dos outros advogados. Além do material jurídico, quer dizer, pastas sei lá, tem 2 pastas grandes só de recorte de jornal com o Gregório Bezerra. Então, o que foi que a gente pegou? Pegamos Messia, essas centenas de pessoas que ela defendeu, e nós estamos criando um grande memorial online.
Entendeu? Então, com isso, Messia, além de ser a pessoa ressaltada, ela acaba sendo o momento de junção de todo esse material, de todas essas lutas na região Nordeste. Então, vou dar para você um exemplo. O que é que tem a Messia a ver com todas as outras coisas que estão acontecendo? O ano de 1973 foi um ano muito complicado, porque a repressão, na época, estava acabando de eliminar todas as pessoas ligadas à luta armada. Né? E, quando você entra em 1974, isso aí já começa a questão do extermínio do pessoal do partidão, o pessoal que não estava na questão da luta armada. Quer dizer, os diários de Messia, ela pega exatamente os anos 1973, 1974. O que aconteceu, trazendo aqui para o nosso Serrotinho, o que é que tem a ver 1973 com o Rio Grande do Norte? No início do ano, a companheira a Natália Alves foi assassinada. Quando chega o dia 4 de setembro de 1973, Emanuel Bezerra dos Santos também assassinado, juntamente com Manuel Lisboa. Eu estou falando de pessoas que Messia foi advogada. Quando chega o final do ano, você tem o caso de José Cildo Pinheiro. Isso sem falar da questão de José Carlos da Mata Machado. Agora, no dia 28 de outubro, haverá em Belo Horizonte um grande, não vou dizer comemoração, porque ninguém comemora desgraça, né? Mas relembrando, né? Todo o levantamento para que isso nunca mais aconteça. E o que é que tem a ver Mata Machado com Messia? Tem tudo a ver, porque Messia foi quem fez todo o trâmite, aquele acompanhamento. E, para quem não sabe, Mata Machado não é desaparecido político em função de um norte rio-grandense, Rubens Lemos. Rubens entra na cela, fala com Mata Machado, e, a partir dali, tanto José Carlos da Mata Machado quanto Gildo Lacerda, que estavam ali quase que morrendo, eles deixam de ter motivo de torná-los desaparecidos políticos. Então, nós estamos juntando todo esse material da seguinte forma: fazer um grande portal de presos políticos nordestinos, mas que passa pelo esquema de cada estado. Está entendendo? Então, uma outra coisa que vai acontecer é que, além do material de Messia, que tem as cartas, né, que tem os diários, a gente dividiu. Primeiro lançar os diários, depois as cartas. E a gente está com 3 pessoas muito interessantes nesse projeto, né? Só para você ter mais ou menos como é que a gente montou, e a partir daí eu digo o desdobramento. A apresentação 1, eu e Maria Tereza de Lemos Vilaça, que também é citada, ela foi da LN. As orelhas, Marcelo Mário de Mello e Amparo Araújo. E a segunda apresentação, para a gente fazer um recorte mais nacional, né? A apresentação é de Perli Cipriano, Nilmário Miranda e quem mais? Com isso, e Gilney Viana. Então, com isso, a gente tem um outro desdobramento. Você estava falando aí, Jana, sobre a questão da mulher, né? Então, naquela época, era muito difícil alguém querer defender. Imagina, 1964, Recife, pelas ruas de Recife, coronéis do Exército levando feito um bicho alguém que era Gregório Bezerra. Uma jovem advogada, né, chamada Messia Albuquerque, vê aquilo ali e toma uma decisão de vida. A partir de hoje, eu vou defender esse povo. E foi de uma forma tão enfática que, a partir dali, ela faz um grande acordo com o marido dela, Otávio. Porque disse sempre, né, aquele negócio meio machista, que por trás, na verdade, de um homem tem sempre a figura da mulher, né? No caso de Messia, eu acho que tem também o inverso. Por trás
da mulher tem a figura de um grande homem. E, a partir daí, ela chega de uma forma tão enfática que diz, nego, velho, a partir de agora, você está comigo, senão se desquita. É um negócio assim. E, a partir daí, tem um grande acordo entre Mércia e Otávio, que você pode dizer em uma palavra, que era uma espécie da palavra de ordem entre eles. Cúmplices, sempre cúmplices. E Mércia é de uma coisa tão... O que eu acho nisso tudo, Rafael, Joane, que está nos assistindo, é que eu acho que se esse projeto fosse feito há 5, 10 anos atrás, talvez não tivesse essa necessidade, esse enfoque didático. A gente está falando de uma mulher entre advogados, que era difícil. Eu cito umas 4 ou 5 que eu conheço de advogadas. Né? Então, com isso, tanto Perli, Nilmário e Gilney, a gente está querendo pegar a figura de Mércia para fazer um levantamento de outros advogados. Para não ficar aquela coisa grandona, vamos ficar logo aqui pelo Nordeste. Né? Então, você tem em todas as capitais, até hoje não se trabalhou muito a questão dos advogados e advogadas. Tanto que Mércia é muito pouco conhecida. Aqui em Natal você teve figuras como Roberto Furtado, você teve com João Maria Furtado e outros que ninguém conhece, como em Recife, como em João Pessoa, Fortaleza, porque isso acabou sendo uma rede. Então, a nossa ideia é partir, levantar o material de Mércia, a partir do material de Mércia, fazermos um grande memorial online nordestino, tanto que nós estaremos no... Vocês falaram do mês de agosto, né? O mês de agosto é um mês invocado. Né? Diz que na política é um mês meio... Acontecem coisas desde a época de Getúlio Vargas. Né? Eu nasci um ano depois. Então, eu sou de 55, né? O Saiba Mais faz 6, eu faço 68. Né? E no dia 28, nós vamos estar em Recife, que vai ter lá o nosso 8º encontro Norte e Nordeste de Memória e Verdade. E com isso, é engraçado, por coincidência, nessa mesma data estará lá o próprio ministro Silvio, né? O próprio Nilmário vai estar lá. Na época vai ser lançado também na Assembleia Legislativa um livro de Dom Helder Câmara chamado Justiça e Paz. Então, a gente pode fazer vários lançamentos. A gente pode fazer o lançamento interno, a gente pode fazer o lançamento com a galera que Mércia defendeu, né? Como a gente pode... Então, a gente está também fazendo o seguinte, a gente vai recriar a nossa caravana Holiday. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai para os estados, tipo assim, dia 28 e 29, lançamento em Recife. A gente imagina que a primeira quinzena de setembro, como tem o negócio do 7 de setembro, talvez a gente faça o lançamento em Natal. Segunda quinzena de setembro, nós vamos lançar em João Pessoa. Aí o que é que a gente faz? Chega uns 2 ou 3 dias antes, conversa com todo mundo, olha essa questão dos advogados e também continua fazendo gravações. Sacou? Então, a gente vai fazer uma espécie de umas caravanazinha holiday e, de alguma maneira, não lançando apenas um livro, 2 livros e a obra de Mércia, mas também aglutinando, agregando todo esse material para que as pessoas tenham uma noção, né? A gente está falando muita coisa, né, Jana? Mas, de qualquer maneira, você reconstruir é uma coisa de muita persistência, né? Você tem que ter método, né? E, de qualquer maneira, eu, particularmente, em função que a gente vê muita coisa que não presta, né? Quer dizer, imagina, não precisa nem de pesquisa, que você andando no meio da rua, você vê à noite o que esse país tornou-se. Mas eu acho que, a partir de agora, a gente vai ter que, de alguma maneira, transformar todas essas coisas que a gente faz, desde um balbúrdia a tudo que existe, em formas de resistência e de avanço.
Roberto, deixa eu passar aqui no chat aqui, muita gente aqui comentando, mandando um abraço para você, Hugo Manso aqui com a gente, professor, ex-vereador, Nádia Costa, obrigado pela audiência, Nádia, Antônia Maria Alves de Albuquerque, está dizendo que está de Muriú, assistindo a gente, Lore Fortes, que já falamos aqui agora, Tereza Freire aqui também, mandando um abraço para você, Danila Abdala, bom dia, Danila, obrigado pela audiência. Ivan Nogueira de Moraes, dizendo que é um admirador seu, Roberto. Tereza também, admiração. O Wilton Campos. Isso. O Wilton Campos falando: disseminar o conhecimento é a melhor forma de combater a desinformação. Todos aqueles que fazem balbúrdia estão de parabéns. Obrigado, Wilton. Roberto, para a gente entender, então, a gente está falando aí, claro que Messi é um grande guarda-chuva, a gente já conversou sobre isso, inclusive. Você vai lançar os diários, né, de Messi, depois vão ter as cartas e esse grande memorial virtual que você está falando, né? E, enfim, vai se desdobrar ainda no mapeamento também de outros advogados, defensores de presos políticos. Dá uma palhinha para a gente sobre esses diários. O que traz esses diários? O que você já leu e podia já dar uma adiantada para a gente aqui em relação a isso? Mas Rafael, eu acho que é a questão da dimensão humana, sabe? Essa Messi é uma danada, sabe? Porque eu acho que o ser humano, na adversidade, na resistência, ele acaba nos dando assim uma... Veja só, eu estou conversando desde o Carnaval, a gente parou, e vale salientar que eu trabalho isso há muitos anos, mas tem uma turma que está conosco, né? Você tem desde pessoas que são cineastas, você tem pessoas que são cientistas, né? Um Mário Taqué. Mário Taqué é um físico, né? Quer dizer, Rômulo é um Maísa. Quer dizer, a gente tem uma turma que está trabalhando esse tipo de coisa. E o que a gente vê é trazer esperança, sabe, Rafael? Eu acho o seguinte, eu estava esses dias conversando com um rapaz chamado Tasso Albuquerque, Tasso Brito. Tasso foi um jovem estudante que veio aqui pesquisar o material de Messia e ele fez a relação de Messia com Gregório Bezerra. Tasso disse que a figura de Messia é uma figura muito forte, que ele disse que na banca dele, quando começou, um dos avaliadores começou a chorar. Tinha sido salvo por Messi. E o pessoal disse, geralmente, ele até fez a brincadeira, geralmente quem chora em banca é quem está sendo avaliado, né? E não o avaliador. Então, quer dizer, e no meio disso tudo, onde é que você já viu, Jana e Rafael, um advogado fazer curso de primeiros socorros? Geralmente, o advogado ele faz petições. Então, você já viu advogado dar ponto? Então, Messi Albuquerque era isso. Era alguém que ia além da questão do... E veja que ela não era, diferentemente de Wanda Sidhu, lá no Ceará, diferentemente do pessoal, de muita gente ligada a partido, ela era uma humanista, entendeu? Então, quer dizer, naquele momento que as pessoas estavam sendo trucidadas, que as pessoas estavam sendo aniquiladas, você tem alguém que, de alguma maneira, ela não dá apenas o chamado remédio jurídico. Então, tem situações que eu acho que... Messia, eu acho que vejo nessa dimensão humana, né? É santa, é pecadora, né? Não vou também ficar naquela de ficar criando santos. Mas o que acontece nisso tudo é que no momento da guerra, da adversidade, que você está levando cacete de tudo que é lugar, você tem alguém que isso que eu acho que é o lance da dimensão humana. Eu diria que os diários de Messia, ela é quase que uma cronista. Ela diz o que está acontecendo. Fulano está para desaparecer. E a loucura nisso tudo é a miséria que rola aquilo tudo. Gente trucidada, gente com fome. Tem um caso de Nadédia Marques.
Nadédia. Depois que eu descobri que Nadédia era filha de Jarbas Pereira Marques, das vítimas da Granja São Bento, onde tem o caso do famigerado Cabo Anselmo e Soledad, lá em Recife. Jarbas tem a notícia, isso tudo a gente pega pelo Diário de Messia. Jarbas tem a notícia que está chegando o Carlinhos Metralha e está chegando o delegado Fleury. Aí Jarbas desespera. Jarbas trabalha numa livraria. E o que é que acontece? Ele fica com medo de fugir porque ele teria que levar a mulher e a filha. Aí acaba... A vida da menina é decidida na casa de Messia. E dizendo assim, ó, você vá que eu tomo conta dela. Só no frigir dos ovos, Jarbas é assassinado. A Tessia, que é a mãe de Nadédia, morreu esse negócio de 2 semanas atrás. Ela acaba tendo um certo aporte via Dom Helder. De lá ela vai para o Rio de Janeiro e, junto com uma pessoa chamada Iramaia Benjamin, ela vai para o Chile. Benjamin, tem muitos Benjamin aí ligados ao PT. E lá ela vai morar, Rafa, sabe aonde? Numa daqueles bairros populares lá da época de Pinochet, na época de Salvador Allende. E ela diz uma coisa que é inacreditável. Estou falando na Nadédia, quando tem o golpe militar, você sabe qual era o método de Pinochet de acabar a favela? Jogando tanque de guerra em cima. Então, eu estou contando uma das várias histórias que rola de uma mulher que foi presa 12 vezes. Está entendendo? E ela mostra mais ou menos os bastidores do que acontecia. Então, todo aquele desespero, todo aquele tipo de coisa, talvez seja o grande lance, eu acho, desse livro de Messia. A gente está falando de resistência, a gente está falando de forma, digamos, de você contrapor e ser contra um poder dominante, mas eu acho que o lance de Messia, eu acho que aparece a questão da dimensão humana. Ela salienta esses 2 anos, principalmente. 73 e 74, no meio disso tudo tem 15 poesias. E Messia, eu acho que é um personagem muito interessante para a gente retomar essa questão do estudo, porque uma coisa, Jana, eu acho que precisa estudar mais. Eu, particularmente, vejo os movimentos assim muito tangenciando determinadas coisas que são muito mais abissais. E você só consegue isso aprofundando. E no meio disso tudo, Rafael, tem uma coisa que a gente vai trazer, que às vezes eu fico até com medo, porque a coisa cresce tanto, e não sei se a gente consegue fazer. É que, através de um companheiro chamado Marcelo Zelic, eu tenho... Olha que loucura, o que são os dias de hoje em termos de formação, né? Eu tenho a íntegra do Brasil Nunca Mais. 711 inquéritos na íntegra. 1 milhão de páginas. Mas não vamos ficar de 1 milhão, vamos ficar falando dos 711 que são do Brasil inteiro, tem 13, 14 do Rio Grande do Norte. Faz de conta que ele vai trabalhar aí 50 mil páginas. Então, o que é que a gente pode fazer? No momento que vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte, no momento que a gente estiver dentro desse ABC, que seguramente vai além de 500, que a gente tem 100 pessoas do Rio Grande do Norte. A gente abre uma página para essa pessoa do Rio Grande do Norte. Joga dentro de cada escaninho desse todas as informações que Messia tem. Como a gente pode trazer todos os processos que estão, os inquéritos que estão dentro do acervo do Brasil Nunca Mais. Eu acho que a gente faz a conexão entre o acervo de Messia, juntar os reprimidos e torturados e torturadas, né, do Nordeste, e trazer também todo esse material que emergiu na época da Comissão da Verdade, e a gente dá a condição para que não só
a pessoa média, mas também que pesquisadores, que pessoas que estudam, tente entender a dimensão, né, o tamanho e a loucura. Imagina, se você reprimia daquela época, quando não tinha inteligência artificial, esse negócio, imagina hoje. Entendeu? Então, eu acho que a ideia que vem muito na minha cabeça é aquele filme Snowden, né? Quando está assim a figura e começa a aparecer todas aquelas conexões, interconexões, né? Na verdade, são os links, né? Então, eu diria hoje que trabalhar Mércia é trabalhar uma grande mulher, né? É trabalhar e enfatizar a questão dos advogados, porque tem muitos advogados, mas não existe advogado que a gente saiba que tenha tantas cartas e que tenha como é o nome? Um diário. Tipo assim, vou dar um exemplo. Acervo, né? Um acervo. Perli, que circula muito, ele tem conversado muito com pessoas como o Luiz Eduardo Greenhalgh. Greenhalgh tem muita coisa, mas não tem um diário, não tem 500 cartas. Sacou? Eu diria o seguinte, eu acho que a gente está, de alguma maneira, levantando as questões nordestinas, as questões do Rio Grande do Norte, mas dentro dessa conexão regional, a gente também vai trazer uma outra faceta, que é o levantamento de acervos que ainda existem. Quer dizer, se existem coisas invisíveis, eu diria que até o papel dos advogados e das advogadas, porque existem. Eu não sei se vocês chegaram a ler um artigo de Frei Beto, no qual ele fala de Eni Moreira, que era outra grande advogada carioca. Para quem não sabe, Eni Moreira ela trabalhava com Sobral Pinto e foi a pessoa que teve a ideia de fazer o Brasil Nunca Mais. E Frei Beto conta uma história que é realmente muito interessante. Eni Moreira era bem pequenininha. E Frei Beto estava lá num daqueles presídios que estava todo mundo junto. Ela chegou lá num dia de ano novo, cara. Essa mulher leva uma mensagem de esperança. E mais do que isso, ela desce, dá um beijo e abraça de um em um, inclusive Frei Beto. São essas coisas de dimensão humana que eu acho que vai além da questão meramente do documento, do negócio, porque no momento que está tudo esculhambado, né? Que todo mundo, os mais estúpidos, fazem o que fazem, se fazem com o ministro do Supremo, imagina com você e com eu, que somos meros mortais. Agora, eu acho que a sociedade tem que, de alguma maneira, reagir, e eu diria o seguinte, vocês fazendo o Saiba Mais, você em casa fazendo qualquer tipo de coisa, a gente vai ter que, de alguma maneira, a reconstituir o dito tecido social, né? E trazer, tipo assim, ecos, né? Exemplos de humanidade. Porque falar de estupidez, falar de coisa baixa, né? Daquilo que o pernambucano chama de alma cebosa, é muito fácil. Você aderir ao sistema e todas essas figuras extremamente escrotas, que a palavra é essa, é fácil. Mas como é que você pode trazer para que a gente edifique realmente um futuro no qual o ser humano, de alguma maneira, sabe, ele traga as coisas belas, né? Eu estou dizendo tudo isso, que eu tenho muita preocupação, porque como eu mexo muito com esse tipo de coisa há muito tempo, eu sou obrigado a ouvir muita música, né? Eu sou obrigado a ouvir muita poesia. Paralelamente, eu estou montando, é um negócio muito legal, um material tanto sobre Flor Bela Espanca, quanto aquele outro, como é o nome outro, aquele o português, bem barra pesada. Então, você falar desse tipo de coisa é muito forte. E eu me lembro muito, Rafael e Jana, que antigamente na imprensa escrita, né, quando você tem aqueles programas, aquelas páginas policiais, dizia geralmente o seguinte, que o jornalista
meio foca, né, que estava entrando, ele entrava logo pela parte policial. Mas, quando ele ficava, ele virava um cara esquisito, né? Aquele cara que só falava de miséria, sei lá, eu peguei a época de Naldinho do Meireto, o Diário de Natal fazia verdadeiras exposições, aquilo ali não era, dava mais para a medicina, que mostrava o close da guerra intestina. Mas eu acho que a gente tem que resistir e tem que trazer nisso tudo, eu acho que são doses de humanidade, né, e doses de humanismo. Então, a gente está na seguinte situação para fechar. Lançar material... Diga lá. Não, Jana, você tem uma pergunta só para a gente... Tem, deixa só o Roberto fechar aí, que eu... Não, a gente está igual a vocês. A gente consegue, porque ser independente é massa. Mas você tem que trabalhar no dobro, né? E você não é amigo do rei. Eu tinha um amigo, o Osto Araújo, que ele mostra bem direitinho o que é estrutura. O Osto fez um livro sobre índios latino-americanos e foi lançar no México. Eu disse, cara, eu nunca vi. Ele saiu em várias cidades mexicanas com um conjunto de mariachi. Por quê? Os barrais lá tinham infra, né? A gente não tem infra. Então, ele está na mesma situação que a gente está, a partir de agora, também vendendo antecipadamente. Hoje a gente vai começar o esquema da venda do nosso livro. Roberto, antes de passar para a pergunta, né? Manhã fez aqui um comentário, já era quando você falou em Eni, eu lembrei, Manhã colocou aqui, Eni Moreira, grande advogada, responsável pela soltura de Glenn Sá, você que fez uma referência a Eni, né? Nossa família tem um carinho enorme por ela, pelo papel que ela teve, mas pela pessoa que era Eni, né? Você falou um pouco aqui do que ela foi, e a gente tem um carinho enorme, assim, pela atuação dela, que foi fundamental, né, no processo de soltura de Painho, da última prisão de Painho foi preso 3 vezes, a terceira foi pela participação na guerrilha do Araguaia, né, e a Eni atuou nesse processo de soltura de Painho. Então, obrigada, mãe, pela... Glênio Sá, né, Jana? Glênio Sá, né? Glênio Sá, todos que estão acompanhando aqui, com certeza, só gente querida aqui conhece, inclusive aproveitar, eu sei que Rafa já leu aqui, mas mandar um beijo enorme aqui para Tereza Freire, muito querida, também fazendo referência à agência Saiba Mais, a Nádia Costa, um beijo enorme, ao Rômulo Scaff, a minha mãe, claro, só pessoa querida, né? A professora Lore Fortes, então um beijo para todo mundo, a Hugo Manso aqui, muita gente bacana acompanhando a gente, né? Fazendo uma referência aqui ao trabalho tanto da agência Saiba Mais, como esse trabalho de preservação da memória feita por Roberto, por Marise, pelo trabalho feito em conjunto, que tem agregado cada vez mais pessoas, né, Roberto? Roberto que citou aqui. Não, a coisa é grande, pelo que você fica doido, porque senão... E o pior que você tem que aprofundar. O que eu acho legal, viu, Rafael e Jana, tudo isso que eu estou falando, talvez a gente tenha começado pensando apenas no trabalho de Mércia. Mas, no meio da conversa, no meio das discussões, as coisas vão agregando, né? Então, claro, com isso, você acaba tendo uma turma boa, né? Uma tropa de choque. Se não tiver tropa de choque, não funciona, né? Tem esse negocinho do cara chegar aqui, ficar bonitinho falando disso, daquilo. Por trás de um, tem vários, né? E, Roberto, por falar nisso, a gente falou muito aqui sobre os livros, né? O lançamento, você falou agora que já está em pré-venda, né? Esses livros, quem quiser adquirir, mas esse projeto também inclui depoimentos, entrevistas, né? Episódios no YouTube com pessoas que foram diretamente ou até indiretamente beneficiadas ou influenciadas, né? Digamos assim, pelo esse trabalho de Mércia. Eu queria que você falasse também para a gente, até para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, sobre esse trabalho também, como é que as pessoas podem acompanhar, né, esses episódios. Já foi lançado, né, nesse sábado, dia 15, então já tem episódio aí para as pessoas assistirem. Fala também um pouquinho para a gente, Roberto. Veja só, para isso tudo nós montamos 3 coisas, né? Já tinha o portal dhnet.org.br, que a gente vai dar uma atualizada, e que vai ser a base
do memorial. Depois a gente fez esse canal no YouTube chamado Pós TV de Aganete, né? E a gente fez uma editora. Na verdade, a gente pega e bota o nosso nome, né? Mas porque antigamente, Janete, eu levantei todos os IPM da repressão. Né? A gente procurou ingenuamente muita gente para publicar, mas eu também não sou daquele de ficar reclamando. Eu vou fazer, porque, na verdade, você vai conseguir as adesões na ação. Negócio de muita conversa, eu acho que não funciona. Mas, então, é o seguinte, eu diria que esse projeto e as coisas que a gente faz, ele tem um lance de aglutinação. Ontem mesmo, de 19 horas, nós estávamos com o companheiro Vanvan, Josivan Ribeiro do Monte, que não é nem parente meu. Vanvan, ele nos ajudou a organizar o retorno de Emanuel Bezerra dos Santos. Ontem a gente fez uma live com a galera lá de Caiçara, que já está perto de 300 pessoas. Por quê? A gente está conseguindo chegar à cidade de Caiçara através de pessoas da própria cidade. Para você ter uma ideia, esse projeto que a gente tem de marcas de memória, que a gente está botando lá nas rocas e na época do carnaval. A gente está botando na praça de um bairro. Engraçado, a cidade de Caiçara tem um bairro chamado Rocas. Então, tem uma praça, e segundo o Vanvan, até eu fiquei até meio... A gente ia fazer um negócio de vender bottom para comprar a placa. Mas diz Vanvan que o prefeito lá e a prefeitura estão entrando. Então, eu diria o seguinte, quando eu estou trabalhando Mércia, eu não estou só trabalhando aquela advogada de origem alagoana que nasceu em Pernambuco. No momento que eu estou falando Mércia, eu estou agregando a turma que na verdade é uma geração, eu também tenho um discurso local, está entendendo? Então, eu diria que o projeto de Mércia, ele aglutina coisas que a gente fez. Vou dar para você um exemplo. Além de Emanuel, a gente vai priorizar a questão de Mata Machado. Olha só como as coisas acontecem, Jana. Esse negócio de... Lembra daquele chefe cito americano que dizia: o homem não tramou o tecido da vida. Ele apenas dos seus fios. O que fizer no tecido fará a si mesmo. Então, eu diria o seguinte: eu tinha muitos anos um depoimento de uma pessoa chamada Gilberto Prata. Gilberto Prata é o cunhado de José Carlos da Mata Machado, que entregou. Imagina você saber que quem entregou, no caso da mulher de Mata Machado, foi o próprio irmão. O cara é infiltrado. A gente tem 3 fitas sobre isso. Então, a gente filmou muita coisa. Tipo assim, quando houve o retorno de José Carlos da Mata Machado, Nilmar, para tu ver, então está chamando o cara que é ministro. Vou trabalhar com Nilmar, nem ministro ali era. Eu acho que nem era deputado novo. O que é que acontece? Nilmar entra em contato com ele, Roberto, vamos lá para Belo Horizonte, negócio de Mata Machado. Eu disse: não, eu mando uma equipe. Maíse, Gonzaga e uma pessoa chamada Samarone Lima foram para Belo Horizonte, os 25 anos do retorno de Mata Machado. Gravamos 4 fitas. Sacou? Vai voltar lá. Aí, um tempo atrás, para tu ver como é interessante, uma figura chamada Yara Novaes, que é uma teatróloga lá no Rio de Janeiro, de origem... Roberto, deixa eu só interferir você, desculpe, mas você continuar a sua história, mas porque a professora Lori Forte tinha feito uma pergunta, e você está falando aqui na Mata Machado, ela pergunta: Mata Machado foi da UNE nos anos 68? Se é a mesma pessoa, ela fazia... É a mesma pessoa. Pronto, ela disse que fazia a mesma pessoa. No Brasil. Aí, o que é que acontece? Entrou em contato com a Yara Novaes. Eu digo: o que é essa mulher? Será que ela pegou pela internet? Acabou de sair agora o livro Zé. Porque Samarone, que foi com Maíse lá para
Belo Horizonte, fez um livro e foi transformado em filme. E essa Yara faz o papel da mãe de Mata Machado, sacou? E está querendo fazer uma peça sobre Mata Machado. Então, quer dizer, na verdade, esse tipo de trabalho que a gente faz é quase que uma tessitura. Você vai juntando, vai trazendo, vai com muito jeito. O problema é que, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha mais tempo para esperar. Hoje eu tenho que ser mais rápido. O povo dos montes vive muito. Papai morreu com 92, meu avô com 99. O mais boy que morreu tinha 88. Mas eu acho o seguinte, que a menina pergunta o quê? Se Mata Machado, né? Jarbas Martins, ele resolveu uma coisa interessante. Quando Mata Machado, lá na prisão, encontra-se com Rubens Lemos, ele diz exatamente: companheiro, meu nome, segundo Rubens Lemos, que era bom de narração, Mata Machado nos seus estertores, né? Ele diz: meu nome é José da Mata Machado e tal. Rubens pensava que não conhecia. Depois, conversando com Jarbas Martins, que é o promotor que mexe com poesia, disse que, na hora, Jarbas, como gosta muito de poesia, perguntou assim, aqui em Natal, quando for apresentado, né, antes da morte dele, você é parente daquele pessoal que fazia soneto em Minas e tal época? A partir daí eu disse: Rubens, cara, você conhecia Mata Machado, cara. Então, na verdade, eu acho que a vida é um pouco isso, né? A gente fala de miséria, de morte, mas nós que trabalhamos pela vida, né? Nós que temos uma visão humanista, né? Uma visão ampla, socialista, né? A gente pensa no todo. Eu acho que esse projeto nos traz a que a gente, de alguma maneira, ajude, nesse momento de refazer essa questão da humanidade. Não falei do humanismo, porque a gente está vivenciando uma coisa tão boca. Pelo menos, Jana e Rafa, eu não sei vocês, mas eu sinto desde o início do ano, acabou aquela agonia. Não sei se você sentiu uma agonia, aquela coisa ruim, aquele encosto. Era um encosto, não era vários encostos, né? A situação mundial é muito complicada, né? Lula tem que fazer nó e pingo d'água, mas eu acho que a gente tem que avançar, né? A gente vai avançar, porque a nossa luta ela tem fundamento, né? Então, essa canalha, vamos fazer tudo para que essa canalha não avance. Eles estão retrocedendo, mas, de qualquer maneira, eu acho que tem que fazer esse trabalho mais minucioso, né? O discurso fácil, tudo bem, mas eu acho que o que é necessário... Eu já trabalhei em muita coisa no negócio de direitos humanos nesse Estado. O que eu sinto está faltando aprofundamento. Tem muito discurso fácil, né? Tem muito alpinismo no meio disso tudo, mas o que fica é o que tem fundamento, né? É o que é uma coisa que vem das entranhas da coisa, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir, mas que a gente vai tentar, pode esperar que a gente vai tentar muito. Roberto, para a gente fechar aqui, a gente passaria aqui a manhã e a tarde toda contigo aqui, mas o horário que a gente combinou também já foi. Como é que faz para adquirir o livro? Os livros da Mércia? Porque vamos falar de financiamento agora, rapaz. A gente terminou ontem isso. Ó. Que é isso? O que a gente chama de vale-livro. Hoje que chama de vaquinha, a gente sempre fez o que a gente chama de vale-livro, né? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai entrar em contato com todos os nossos amigos nos estados, né? As pessoas podem entrar em contato conosco. Veja só, a pessoa que entrar na Pós-TV DHNet a partir de sábado já tem mais ou menos as dicas, né? Mas o que a gente está fazendo é uma mistura de clube do livro com uma galera que está primeiro trabalhando as pessoas que a gente tem contato.
porque precisa de 200 livros, né? Então, com isso, depois a gente vai nos estados, né? E gravar com pessoas do estado, e uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, a gente trabalhou muito para fazer. Já temos 6 programas gravados. Tem história, cara. Eu vou fazer uma pergunta bem massa. O que é que tem a ver Fernando Lucena com Gregório Bezerra? Tem história massa, cara. Porque o cara que torturou Gregório era um filho da puta chamado Villoc. Era um coronel do Exército. Um dia vem Fernando Lucena, Roberto Freire, o deputado, e o próprio Gregório, assim, bem de madrugada, aí parece que estava na vila, um negócio militar, e lá vem o tal do Villoc todo. Aí Fernando Lucena diz: vou passar por cima. Aí, assistindo o livro, a live, do qual a gente fez, porque Fernando Lucena foi durante 6 anos segurança de Gregório. Então, às vezes, a coisa está mais perto da gente que a gente imagina, né? Então, está falando de Dom Pedro I, aquelas coisas que vêm lá de séculos atrás. Então, está apenas ressaltando, dando visibilidade e socializando informações que já existiam, que eu acho que pode ajudar muito nesse momento, eu diria que não dramático, né? Mas desafiador, para a gente começar a trabalhar e ganhar cada vez mais os corações e as mentes. Mas, Roberto, como é que faz para comprar o livro? Quem não? Sim. A pessoa... eu diria o seguinte: a gente tem listas de transmissão que a gente manda, né? A partir de hoje, a gente está fazendo isso. Talvez, Rafa, a forma mais rápida de dizer, a pessoa que assistir essa série de programas que estão a partir de sábado, dentro de cada programa, a gente está montando hoje uma espécie, um comercialzinho que vocês fizeram no início, dizendo tintim por tintim como ir atrás, né? Então, eu posso dar um zap, né? Que o cara quiser tirar é o 99977-8702, que é um zap que a gente tem, que a gente dá as dicas de como você participar e, de alguma maneira, vivenciar, conhecer, né? Todos esses bastidores, né? E dar visibilidade a pessoas que... É engraçado, voltando ao advogado Tasso, ele dizia que quando estava naquela merda total na época de Bolsonaro, ele dizia assim: porra, tá tudo fodido. Ele, quando olhava assim para o livro, ele dizia: porra, se Messia resistiu a isso tudo, por que a gente não pode? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa de figuras que sejam exemplo para todos nós, né? Porque o que a gente vê hoje é tudo de ruim. Todo mundo só ressalta o que o outro não presta, né? Eu acho que, de alguma maneira, sem querer ficar trabalhando com o negócio de santidade, que também eu não sou a favor, mostrar que, em determinados momentos, tem figuras que vão além de si. E, de alguma maneira, elas viram um pouco antenas da raça no tocante à questão da resistência, né? E não só da resistência. Começar a avançar, que tem que partir para cima dessa canalha. Muito bem, Roberto. Eu queria agradecer imensamente, Roberto. Esse papo é sempre muito bom conversar com você, escutar você. Como o Rafa falou, a gente podia passar aqui o dia todo. Eu sei que assunto não falta, né? Arquivo não falta. A gente precisa muito, né, Roberto, fazer essa luta e avançar nessa luta por memória, verdade e justiça, mas avançar, como você disse, verdadeiramente, né? Muito bonito os discursos, as coisas. Eu quero ver a prática, né? Eu quero ver o Brasil verdadeiramente, Roberto, avançar nesse assunto, porque quando a gente fala sem anistia, né, para os de hoje, a gente tem que lembrar que é sem anistia para os de ontem, a gente precisa lembrar desses momentos, desses episódios que aconteceram na história do Brasil. A gente está falando da ditadura militar, mas a gente passou por vários episódios, né? O Brasil, isso é recorrente, a gente fica como ciclos, né?
repetindo as violências, a gente tem um passado autoritário que a gente nunca enfrentou, Roberto, por a gente nunca ter enfrentado, a gente fica vivenciando eles novamente, né? A gente está falando da época de Bolsonaro aqui, e esse período é um retrato desse não enfrentamento, né, do Brasil sobre as atrocidades que aconteceram. Só dizer um negocinho, Jana, eu não complementei, que quando eu falei da Yara Novaes, eu falei que era uma peça, né? Uma peça sobre Mércia. O que eu estou dizendo é o seguinte, que às vezes, né, vocês também devem vivenciar um pouco isso. Vocês trabalham com tanta coisa para baixo, que tem momentos que também, até quando rola alguma coisa legal, você sente até, né? Teve um detalhe seguinte, essa Yara Novaes, a gente conversando muito sobre ela estar querendo fazer essa peça e tal, e eu pensava que Yara Novaes era uma dessas figuras assim, meio alternativa. Aí, um dia ela disse, Roberto, eu podia ter uma conversa com 2 atrizes tal para falar sobre Messi. Tudo bem. Sabe o que estava? Quando entrou, que estava André Beltrão. Eu quase digo, eu adorava aquela, não sei que lá de família, né? Aquele Agostinho Carrara, eu acho uma doideira. Né? Eu quase dou um lance de fanzoca. Né? Família, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você trabalha com mote forte, né, tudo facilita. Porque a gente faz muita coisa legal, né, Rafael? E às vezes não dá liga, né? Você conhece a história da liga? Julião dizia o seguinte: quem me disse foi o maestro que fez a música de Julião. Julião dizia o seguinte: ele pegava areia, jogava para cima, aí depois jogava água na areia, aí pegava aquele bolo e metia na parede, aí dizia para os camponeses: isso aí tem liga. Então, eu diria que Mércia Albuquerque, ela tem liga, né? Ela é um mote forte, né? Porque a gente fala de tudo. A gente fala de resistência, a gente fala de todo mundo, né? Fala de Saiba Mais, fala de Glênio, fala de tudo que a gente faz. A gente fala da vida que a gente teve, né? E a vida que a gente quer ter, né? Então, eu acho que esse negócio de trabalhar com a esperança, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco do lugar comum. Eu sei que muitas vezes o militante novo, quando ele não tem alternativa de ler ou de conhecer, ele tem que ler a matéria do Saiba Mais para contrapor a matéria de um outro lugar. Né? Mas eu acho que o momento também é de reflexão e também um momento de aprofundamento. Porque se comunicação é poder, né? Comunicação popular é poder popular. Sem dúvida, Roberto. E tratar desse passado, Roberto, é como você diz, é sobretudo tratar do futuro, entende? Então, para a gente construir o futuro que a gente quer, a gente precisa, de fato, tratar desse passado. Então, queria, além de agradecer imensamente a entrevista, esse papo que a gente bateu aqui, agradecer o trabalho que você realiza, né? Trabalho que tem sido feito pela preservação, sobretudo da memória, né? Eu sempre digo que memória e verdade elas devem se conjugar em termos de justiça, né? Então, um pouco disso que a gente tem feito. E sim, é preciso a gente aprofundar, a gente está falando de Mércia, mas a gente tem tantos nomes, né? Anônimos aí, heróis anônimos que fazem parte da nossa história, que permitiram que a gente estivesse aqui, Roberto, fazendo essa comunicação popular, batendo esse papo, falando sobre tudo e da forma que a gente quer falar. Né? Nós somos a resistência, cara. Somos fruto da resistência, da luta, né, de muitos como a Mércia. Então, obrigada, Roberto. Além de agradecer a Roberto, agradecer a cada uma que nos acompanhou, que acompanhou a gente aqui pelo chat, além dos nomes que a gente já falou, mandar um abraço também aqui para Cacá Medeiros, para minha mãe a gente já deu, ao Antônio Carlos também, o filho do Cacá, o meu irmão, Gilson Sá, que fala aqui, excelente entrevista, mandou um abraço para você, Roberto. Ao Mário Taqué, que está aqui com a gente, Mário, um querido. Um abraço para você, que já foi referenciado aqui. Um abraço também enorme para Marise Vasconcelos, que está aqui com a gente. É isso, gente. Obrigada demais por essa audiência, por
né? Aqui através do chat. É muito bacana, Roberto, porque as pessoas contribuem muito, né? Contribuem, participam junto com a gente, contribuem com comentário, com perguntas. Então, obrigado, gente. Eu não podia encerrar o programa sem lembrar, mais uma vez, a importância, gente, do seu apoio para o fortalecimento desse canal do Mídia Alternativa. Então, antes de você sair, dá esse joinha, parece uma coisa boba, né? Mas para a gente é fundamental, porque são mecanismos que fazem com que o YouTube entenda que esse programa é bacana, que essa entrevista foi legal, que esse papo merece ser distribuído para um número maior de pessoas. Isso vai ampliando também o alcance da Agência Saiba Mais, o alcance aqui do nosso programa, e também essa luta que a gente faz por memória, verdade e justiça. Então, dá esse like, compartilha esse conteúdo e, claro, não deixe de nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Nós vamos agitar, que tem muito a ver as coisas que a gente faz com Saiba Mais. Com certeza, vamos fortalecer cada vez mais, né, Roberto? Essa parceria que já está firmada aí, mas que precisa se consolidar cada vez mais. Muito bom fazer esse trabalho conjunto, né? Conjunto aqui com o Rômulo também. Então, sempre que é possível, a gente está fazendo esse trabalho junto. Obrigada, agradecer inclusive isso, Roberto, essa parceria. É muito bacana para o Saiba Mais, tenho certeza. E é isso, nós voltamos a nos encontrar, gente, amanhã, aqui, às 7 horas. Então, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, Roberto. Tchau, Rafa. Tchau, gente. Tchau, galera.